inferior, o superior hierárquico, o inferior hierárquico, não é verdade? Então, nós temos vários postos e várias graduações que devem ser observados. E quando alguém, um superior, pratica uma violência contra o inferior, ele comete um crime previsto lá no artigo 175 do Decreto-Lei 1001 de 69, né? Então, o Decreto-Lei 1001 de 69 é o Código Penal Militar. É só militar que pode praticar isso. Abandono de posto também, né? O camarada está lá no posto, cuidando do quartel, de repente ele abandona, né? Então, ele comete um crime grave, né? Que é o previsto no artigo 195 também do Decreto-Lei 1001 de 69. Só que isso aí são crimes praticados por militares da ativa, né? Militares que estão trabalhando, que não estão na reserva, não foram reformados, né? Então, militares nas Forças Armadas, ou no âmbito militar, não se fala em aposentadoria, se fala em ir para a reserva. Tem duas formas aí, né, dessa, digamos, aposentadoria, ou vai para a reserva ou é reformado, ou vai para a reserva ou é reformado, né? Então, esses crimes propriamente militares, eles devem ser praticados por militares da ativa, né? Militares da ativa estão previstos na Lei 6.880 de 80, que é o Estatuto dos Militares, né? O Estatuto dos Militares, lá no artigo 3º, parágrafo 1º, a linha A. Então, artigo 3º, parágrafo 1º, a linha A, da Lei 6.880 de 80, que é o Estatuto dos Militares. E os crimes militares impróprios? O que são crimes militares impróprios? Já que os próprios, só quem pode cometer são os militares da ativa, né? Militares da ativa, os impropriamente militares, né? São aqueles crimes que qualquer um pode, os chamados crimes comuns, né? O homicídio, por exemplo, lá do artigo 205 do Decreto-Lei 1001 de 69, é o mesmo homicídio, com a diferença na questão da letra, né, lá do artigo 121 do Código Penal Comum. Então, veja que existe aí, entre o artigo 101 do Código Penal Comum e o artigo 205 do Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1002 de 69, é o mesmo homicídio, matar alguém, não é verdade? Homicídio por tendência também é previsto, é homicídio muito interessante, previsto lá no próprio Código Penal Militar, aí seria um caso diferente, né? Mas o homicídio em si, no homicídio genérico, é a mesma coisa que está previsto no artigo 121 do Código Penal, né? Temos aí a extorsão também, é um crime que qualquer pessoa pode praticar, né? Está lá no artigo 158 do Código Penal normal brasileiro, como queiram, e está previsto no artigo 243 do Código Penal Militar, o Decreto-Lei 1001 de 69. Outro crime importante, tem dois tipos de extorsão, inclusive, no Código Penal Militar, aquele do 243, que é extorsão a uma pessoa, e aquele que é extorsão mediante o patrimônio, ou seja, extorsão de patrimônio é previsto no artigo 405, ambos do Código Penal Militar, que é o Decreto-Lei 1002 de 69. Eu falei aqui em crime de tendência, né? Crime de tendência está lá no Decreto-Lei 1001 de 69, no artigo 78, parágrafo 3º, 78, parágrafo 3º, que considera-se criminoso de tendência aquele que comete homicídio, ou uma tentativa de homicídio também, né, como prevê, logicamente, o artigo 14, inciso 2º da Constituição Federal, o artigo 30 também lá do Decreto-Lei 1002 de 69, né, tentativa de homicídio, homicídio lá do artigo 205 do Código Penal Militar, ou seja, do Decreto-Lei 1001 de 69, ou uma lesão corporal grave lá do artigo 209 do mesmo Decreto-Lei 1001 de 69, e pelos motivos determinantes, né, e os meios ou modo de execução desse crime, né, as 4 fases do crime aí, cogitação, preparação, execução e consumação, revela-se aí uma extraordinária torpeza, né? Uma pervenção, uma malvadeza, a mesma coisa do 121, parágrafo 2º do Código Penal Comum,
que é o caso do homicídio qualificado, né? Homicídio qualificado. Então, vejo que existe aí uma questão no direito militar que até o civil pode responder por esses crimes. Né? O militar, o civil, a pessoa que não tem vínculo nenhum com as Forças Armadas ou com as polícias militares, nos termos do artigo 42 da Constituição Federal, eles podem. Um civil, por exemplo, que invade uma instalação militar, entra aí num quartel e comete um delito, por exemplo, de furto, né? Furto é um crime impróprio, né? Um crime impróprio, porque qualquer pessoa pode praticar. O furto lá do artigo 404 do Decreto-Lei 1001 de 69 é o mesmo furto previsto lá no artigo 155 do Código Penal Comum, né? Ou um roubo, né, do artigo 242 do Decreto-Lei 1001 de 69, é o mesmo roubo lá do artigo 157 do Código Penal Comum, né? Então, rouba um armamento, por exemplo, ou furta um armamento, ele vai cometer um crime, ele vai responder, já que dentro do quartel ele vai responder, então, por crime militar, né? Então, o civil pode responder por crime militar, porque o crime vai ser contra as Forças Armadas ou contra a polícia, né? Vai ser processado e julgado pela Justiça Militar, como prevê o artigo 122 da Constituição Federal. Então, o artigo 122 da Constituição Federal traz aí a justiça militar. Então, o crime militar, mas o crime militar ele mudou muito, né? A partir de 2017, a partir da Lei 13.491 de 2017, houve uma mudança substancial na questão da definição do conceito de crime militar, né? Crime militar ele pode ser próprio e impróprio, então o crime militar próprio e impróprio, impróprio é aquele que qualquer um pode cometer e próprio é aquele que só os militares que podem cometer, né? Então nós temos lá, depois de 2017, a partir da Lei 13.491 de 2017, qualquer crime pode ser crime militar, né? Antes não, antes só era crime militar, antes de 2017, antes da Lei 13.491, somente aqueles crimes previstos na própria lei, o Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar. Então, depois de 17, aí qualquer crime, desde que o sujeito ativo esteja enquadrado no que prescreve o artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69. Artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69, lá no artigo 9º, que diz que consideram-se crimes militares. Antes de 2017 eram só aqueles crimes que estão lá no Código Penal Militar, e depois de 2017, qualquer crime, desde que o sujeito ativo esteja enquadrado no que prescreve o próprio artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69. Então, crimes militares em tempo de paz, isso previsto no artigo 9º, e crimes militares em tempo de guerra, previsto no artigo 10, né? Então, os crimes militares em tempo de paz, ou seja, os crimes de que trata esse decreto 1001 de 69, então, todos os crimes que estão lá nesse decreto, no Código Penal Militar, quando definidos de modo diferente ou não previsto no Código Penal Comum, né? Quando não está previsto no Código Penal Comum, então nós temos aí o caso de ser um crime militar, né? Qualquer que seja o agente, né, o sujeito ativo do crime, exceção, logicamente, se tiver alguma disposição especial. Então, em resumo, só com o enquadramento no artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69 que será o crime militar, né? E, diferentemente de como era antes de 2017, que só era crime militar aqueles crimes que estavam enquadrados no próprio Código Penal Militar. Hoje não, serão crimes militares, todos os crimes, né? Cujo enquadramento seja diferente daquele do Código Penal brasileiro. Também são crimes militares, né? Em tempo de paz, nos termos do artigo 9º, inciso 2º, do Decreto-Lei 1001 de 69, aqueles crimes previstos no Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar, isso é sempre bom enfatizar, e aqueles previstos também na legislação penal comum, né? Olha bem, e aqueles previstos também na legislação penal comum, e aí que vem a inovação da Lei 13.491 de 2017, todos os crimes são crimes militares se
C. O que é esse C? Né? Veja bem, então, qualquer crime em tempo de paz praticado por, olha só, por militar, né, militar previsto lá no artigo 142, parágrafo 3º da Constituição Federal, também previsto no artigo 42, quando trata